turminha, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo de áreas agora, tá? Isso aí é muito cobrado nas provas vestibulares, os concursos em gerais, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, áreas das figuras planas, né? A gente vai trabalhar com as duas dimensões, figuras planas. Então, tem o quadrado, as principais que a gente vai trabalhar, o quadrado, o retângulo, o triângulo. Então, são essas figuras que a gente vai trabalhar. Pessoal, essa aula é apenas para mostrar para vocês a fórmula, como que é colocada, tá bom? Depois eu vou fazer uma videoaula também só de exercícios, tá? Então, vamos lá. Como que a gente calcula a área dessas regiões aí, né, gente? A área do quadrado, por exemplo, ó. É essa região aqui que a gente está calculando, né? A área do quadrado, essa região interna. Então, o lado do quadrado eu chamei de L, simplesmente a fórmula é isso aqui, a área do quadrado é lado vezes lado, né? Como o quadrado tem os lados são iguais, vai ficar, ó, lado vezes lado, lado ao quadrado, certo? Só isso, área do quadrado. Também, gente, tem uma outra formulazinha que a gente pode calcular a área do quadrado, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, ó, quando a gente tem o valor da diagonal do quadrado, ó. Olha só, presta bem atenção que essa formulazinha já é mais pedida em colégio técnico, viu, gente? Então, se eu tenho a medida da diagonal do quadrado, né? Então, pode ser escrito dessa maneira também. A área de um quadrado também pode ser diagonal ao quadrado dividido por 2. Tá bom? Então, como que eu faço para calcular a área de um quadrado? Pega a medida do lado e eleva ao quadrado. Só isso. Agora, se ele der a diagonal ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, essas duas formulazinhas servem para calcular a área de um quadrado. Tá bom, gente? Então, tá. Agora a área do retângulo. Retângulo é muito tranquilo também, gente. Vocês estão acostumados. É base vezes altura. A do quadrado também é base vezes altura. Ó. É base vezes altura. Só que como o quadrado tem os quatro lados iguais, tem os dois lados iguais, vai ficar L vezes L. Por isso que ficou L ao quadrado. Agora o retângulo é base vezes altura. Então essa região interna aqui, né? Que a gente está calculando. A área do retângulo vai ser igual a base vezes a altura. Olha lá, certo? Só isso, gente, tranquilo. Então, não precisa você pensar que tem muita forma para guardar. Não precisa, ó. Qual que é a área do quadrado? Base vezes a altura. Só como que o quadrado tem o lado ao mesmo lado, fica L vezes L ao quadrado. Qual que é a área do retângulo? Base vezes a altura lá. Base vezes a altura. Como no retângulo, né? Se no retângulo as medidas não são iguais, fica essas letrinhas diferentes. A base não tem a mesma medida da altura. Se tiver a mesma medida, vai ser um quadrado. Tá bom? Então é bem tranquilo. Agora o triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Base, área do triângulo. Então, base vezes altura dividido por 2. Certo? Nos triângulos, gente, esse triângulo aqui no caso, ó, eu coloquei um triângulo, a altura que está aqui fora. Mas se for um triângulo retângulo, por exemplo, aqui, ó, se for um triângulo retângulo, olha lá, se fosse um triângulo retângulo, por exemplo, esse símbolo aqui, 90 graus, um triângulo retângulo, aqui já seria a altura. Então, seria base vezes altura dividido por 2. Nesse caso aqui, eu não tenho altura no triângulo. Então, seria a altura aqui fora, né? Base vezes altura dividido por 2. Tá bom? Se fosse um triângulo retângulo, já ficaria assim, ó. Base vezes altura dividido por 2. Porque nesse caso aqui já tem a altura do triângulo, né? Ângulo de 90 graus. Então, base vezes altura, perpendicular aqui, dividido por 2. Tá bom? Continuando. Trapézio. Trapézio aqui, gente, pode pensar o seguinte, né? Olha aqui. Aqui você tem um triângulo, ó, vou traçar aqui até da cor vermelha, para você... Aqui eu vou passar um traço aqui. Você pode pensar o seguinte, que são dois triângulos. Olha lá.
pensa o seguinte, se você quiser fazer isso para guardar a formulazinha, beleza. A gente não acabou de ver que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2? Então a gente tem aqui, ó, a base, a altura é a mesma. A altura é a mesma para esse triângulo aqui, ó, a altura é essa. E para esse triângulo aqui, a altura também é a mesma. Então você pode falar que a área do trapézio é igual, ó, vou pegar a área aqui, essa área aqui, ó, né, dessa região aqui, ó. Vou pegar a base, vou pegar do maior primeiro, ó. Pegar essa região aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2, certo? Peguei do primeiro triângulo aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei o trapézio e dividi só para você guardar a fórmula mais fácil, ó. Peguei o trapézio, fiz uma diagonal interna lá. Então, base vezes altura dividido por 2. Agora eu vou calcular mais a base de cima, mais a área de cima. Olha lá, base, põe o Bzinho minúsculo, né? Vezes altura dividido por 2. Então, calculei aqui. Só que a fórmula, se ficar desse jeito aqui, ela parece ser complicada, mas não é, gente. O que a gente pode fazer? Ó, eu tenho frações de mesmo denominador. Então, ó, vou dar uma melhorada nela aqui bem devagar, ó. Eu tenho frações somando o mesmo denominador, né? Lá. Então, o que eu faço? Põe um denominador só e somo lá em cima. Mais Bzinho vezes H. Gente, agora tem uma coisa na álgebra que a gente é o fator comum. Quem que é comum aqui? Quem está aparecendo aqui? Ó, o H é fator comum. Então, eu posso colocar o H em evidência, ó. O H está repetindo aqui, então eu coloco ele em evidência, é o fator comum. Então a fórmula se resume ao que? A fórmula, né? A fórmula da área do trapézio vai ser base maior mais base menor, lá fora vezes a altura e tudo dividido por 2. Tá? Se você quiser, né, guardar essa formulazinha aqui, guarda essa formulazinha do trapézio. Base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Guardou? Beleza. Só fazer exercício que guarda. Ou então, você pode lembrar, deixa eu ver, isso aqui, o trapézio é a área de 2 triângulos. Corta aqui, tá lá, base vezes altura dividido por 2, mais esse triângulo aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Depois soma, né, mantém o denominador e coloco o H em evidência. Olha lá, ficou desse jeito aqui, certo? Então, a formulazinha da área do trapézio é essa aqui, ó. Certo, gente? Então tá. Agora, a área do paralelogramo ela é bem tranquila. Ela é a mesma coisa do retângulo. Olha só por quê. O que eu posso fazer aqui, gente? Eu posso considerar aqui, ó, essa altura aqui, ó, e transportar para cá. Ó. Se eu fizer isso, vai virar o quê? Vai virar um retângulo. Olha só. Ó, tirei esse triângulo aqui, ó, pus para cá. Ó, o que aconteceu? Virou o quê? Virou um retângulo. Então, a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura, né? Então, é a mesma coisa do retângulo, tá bom? Do losango. Dos losangos eu deixei desse jeito aqui, mas agora a gente vai traçar as diagonais, ó. A área do losango é igual a diagonal maior, olha aqui. Diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Tá bom? Então a diagonal maior, gente, é tudo isso aqui. A diagonal maior até aqui, ó. Diagonal menor é essa aqui. Só que no losango eu posso ter as diagonais, às vezes, elas podem ser iguais. Por exemplo, um quadrado, todo quadrado, gente, é um losango, certo? E as diagonais são iguais, ó, essa diagonal aqui tem a mesma medida dessa, então presta atenção. Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado, tá, gente? Toma cuidado.
Então tá, qual que é a formulazinha então para calcular a área do losango? A área vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2, tá? Então, gente, parece muita coisa, mas se você for fazendo exercícios, quanto mais exercício você for fazendo, além dos que eu propus para vocês, vocês vão vendo que a fórmula não é nada, ela é insignificante até. Vocês vão guardar facinho. Agora, se não fizer exercício, vai achar que é muita coisa, tá bom? Então, dê uma olhadinha no vídeo aí, veja com calma, faça os exercícios. O próximo vídeo vai ser com questões, tá bom? Então, por enquanto é isso.